Boa noite, pessoal. Começamos agora o quarto bimestre, né? Então, vamos continuar resolvendo as atividades. Vamos começar o estudo agora da função exponencial. Só que antes da gente entrar realmente na função exponencial, vamos relembrar a potenciação e equação exponencial, tá? O que é potenciação? É o produto com fatores iguais, tal como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que pode ser escrito 2 elevado à quarta potência, tá? Então, o 2 é chamado de base, o 4 é chamado de expoente, tá? O expoente indica quantas vezes você vai repetir a base, tá certo? Então, se eu tenho 2 elevado à quarta, eu repeti a base quantas vezes? 4 vezes, tá certo? Então, o que é potência? É um produto com fatores iguais, tá? Onde aqui eu, como exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que eu posso escrever 2 elevado à quarta. O 2 é a base, o 4 é o expoente. Ele é o número de vezes que a base se repete, certo? Então, genericamente, eu posso representar assim, ó, A elevado a N, que é igual a vezes A vezes A vezes A, quantas vezes? N vezes. Porque a gente não sabe, é genérico, né? Não sabe quantas vezes, tá? E por definição, nós temos duas definições especiais. O A elevado a zero, que é 1, desde que essa base, que é A, seja diferente de zero. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, A elevado a 1 é A e A elevado a zero é 1. Então, qualquer número elevado a zero é 1, desde que essa base seja diferente de zero. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, vamos ver aqui, ó, exemplo. 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é 9. Porque menos vezes menos é mais. 3 vezes 3, 9. Menos 1 elevado à quarta potência é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar quanto? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, tá? 2 terços ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. 8 elevado a zero, 1, né? Que todo número elevado a zero é 1. 7 elevado a 1, 7. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 0,2 elevado à quarta potência é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que é 0,016, tá? Propriedades da potenciação. Primeira propriedade, eu tenho aqui, ó, um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Segunda, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui, ó, a base tem que ser diferente de zero, tá? Porque não vai existir divisão por zero, tá? Então, aqui, ó, na divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes e a base tem que ser diferente de zero. Aqui eu tenho um produto elevado a uma potência. Então, eu posso fazer essa base, desmembrar aqui o expoente, né? Eu posso escrever A elevado a N vezes B elevado a N. Aqui também, ó, eu tenho uma divisão elevada a um expoente. Então, eu posso escrever A elevado a N dividido por B elevado a N. B diferente de zero. Porque se o B for zero, não existe divisão por zero, não é possível, né? Aqui eu tenho a potência de uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Então, vamos ver aqui uns exemplos, ó. Eu tenho aqui 3 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 3 à quarta.
Então, eu conservo a base, que é 3, e somo os expoentes. Então, 5 mais 2, 7, aqui não tem, é 1. 8 mais 4, 12. Então, fica 3 elevado a 12. Aqui eu tenho 5 à sétima potência vezes 5 elevado a menos 2. Então, conserva a base, que é 5, subtrai os expoentes. Como aqui vai ser uma soma, vezes menos vai dar menos. Então, 7 menos 2 é 5. Só subtrair porque o sinal aqui do expoente aqui, ó, do 5 aqui, um deles é negativo, tá? Outro exemplo, aqui eu tenho a ao quadrado vezes a ao cubo vezes a elevado a zero. Somo tudo, conserva a base, somo os expoentes. Então, 2 mais 3, 5 mais 0, 5. Aqui eu tenho 2 elevado à quinta, né, dividido por 2. Então, eu conservo a base, subtraio os expoentes. Então, aqui nesse 2 aqui do denominador, não tem expoente, é 1. Então, vai ficar 3, né? Não, 5. 5 menos 1, que é 4, tá? Então, conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui é 2 à quinta dividido por 2. Então, fica 5 menos 1, que é 4, tá? Aqui eu tenho 3 elevado à quinta ao quadrado. Posso escrever 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, tá? 3 elevado ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, ok? Vamos ver aqui, potência com expoente inteiro negativo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Toda vez que a gente tiver potência com expoente negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, fica 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 à terceira. Viu que era menos 3? Ficou 3 positivo. Então, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, fica 1 sobre 2 à terceira, que dá 1 oitavo. Porque 2 à terceira é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Aqui eu tenho 3 elevado a menos 1, a mesma coisa. Faz o inverso do 3, que é 1 sobre 3, e ele fica elevado a 1 positivo, tá? Então, fica 1 sobre 3. 2 quintos elevado a menos 2. Invertemos a base, fica 5 sobre 2, tá? E o expoente fica positivo. Então, 5 ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, tá? Aqui, 1 meio elevado a menos 3. Invertemos a base, é 1 sobre 2, fica 2 sobre 1 elevado à terceira. 2 à terceira é 8. 1 à terceira é 1 mesmo, então 8 dividido por 1, 8, tá? Então, aqui fica, ó, 6 elevado a menos 2 é 1 sexto ao quadrado, que fica 1 sobre 36. 5 elevado a menos 3 é 5 quintos, né? Fazendo o inverso aqui, elevado à terceira. Vai ficar 1, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, tá? E esse aqui, ó, fica 1 oitavo, né? Fazendo o inverso do 8, é 1 oitavo elevado a 1, que é 1 oitavo. E 2 quintos elevado a menos 3, fica 5 sobre 2 elevado à terceira, que vai dar 125 sobre 8, tá? Agora, vamos ver expoente expresso por uma fração. Então, eu tenho aqui exemplo, 8 elevado a 2 terços. O que nós vamos fazer? Nós elevamos a base ao valor do numerador e extraímos a raiz de valor do denominador, tá? Então, eu pego 8, o numerador é 2, fica 8 ao quadrado, e vou extrair a raiz cúbica de 8 ao quadrado, porque o denominador é 3, por isso que é raiz cúbica, tá? Então, aqui fica, ó, vou elevar o 9 ao numerador, que fica 9 elevado a 1, que não precisa escrever, e extraímos a raiz de 9.
O índice 2 aqui também não precisa aparecer. Quando for índice 2, você não precisa colocar o 2. Então, vai ficar raiz de 9, que 9 é 3 ao quadrado, né? Simplificando esse 2 com esse aqui, o 3 sai da raiz, fica 3, tá? Aqui, ó, 5 elevado a 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, tá? Então, vai ficar 5 elevado a 1 e extraímos a raiz décima de 5, tá? A mesma coisa aqui, ó. 2 terços elevado a 4 quintos. Fica 2 terços elevado a quarta e extraímos a raiz quinta de 2 terços elevado a quarta, ok? Aí, se você quiser resolver a potência, 2 ao quadrado é 16, 3 elevado à quarta potência é 81, certo? Então, isso aqui é a parte da revisão de potência. Vamos ver agora algumas equações exponenciais, tá? Olha, equação exponencial é toda equação que tiver incógnita no expoente. Então, na letra A aqui, eu tenho 5 elevado a x mais 3 igual a 5 elevado a 7. Então, vamos resolver, ó. 5x elevado a x mais 3 igual a 5 elevado a 7. Para você resolver uma equação exponencial, você escreve na mesma base. Aqui não tem problema que já está na mesma base, ó. Base 5, base 5. Você pode cortar as bases, copiar os expoentes. Então, fica x mais 3 igual a 7. X vai ser 7 menos 3. X igual a 4, tá? Vamos ver a letra B, ó. 2 elevado a x igual a 8. Então, você tem que escrever na mesma base para poder resolver, tá? Então, é 2 elevado a x. O 8, fatorando ele, ó. 8 por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Então, 8 você pode escrever 2 à terceira. Corta as bases, copia os expoentes. Então, x é igual a 3. Fácil, né? Vamos ver a letra C. 5x elevado a 1 sobre 25. Então, vai ficar 5x elevado a 1 sobre 5 ao quadrado. E agora? Não tem problema nenhum, vai ficar 5x. Vamos inverter aqui, ó, e o expoente fica negativo. Então, vai ficar 5 elevado a menos 2 sobre 1. 5 elevado a menos 2 dividido por 1 é 5 elevado a menos 2. Conseguimos escrever na mesma base, tá vendo? Então, corta as bases, copia os expoentes. X igual a menos 2, tá? Vamos à letra D. A letra D é 9 elevado a x igual a raiz quinta de 27. Então, vai ficar 9 elevado a x, raiz quinta, vamos fatorar o 27. Fatorando 27, 27 não é par, então não dá para dividir por 2, mas 27 dá por 3. 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, é 3 ao cubo, né? Então, vai ficar 9 ao 9, a gente também pode fatorar, ó. O 9 é 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui depois, né? Vai ficar 3. Esse expoente aqui vira numerador e esse aqui denominador. Então, 3 quintos. Fatorando 9 aqui, que a gente já podia ter fatorado, né? 3 ao quadrado elevado a x igual a 3 elevado a 3 quintos. Lembra, nós temos uma potência elevada a uma potência? Então, é só multiplicar os expoentes. Fica 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 3 quintos. Corta as bases, porque já está na mesma base, copia os expoentes. 2x igual a 3 quintos, né? Multiplica aqui cruzado, ó. 10x igual a 3
x igual a 3 décimos. Vamos para a letra E, que é 8 elevado a x igual a raiz quadrada de 32. Fatorando 8, nós vimos que é 2 ao cubo. Então, é 2 ao cubo elevado a x. O 32, ó, fatorando 32, vamos fatorar o 32 aqui, ó. Por 2, 16, que 32 é par, dá para dividir por 2. 16 é par, divide por 2, que dá 8. Por 2, 4, dividido por 2, 2, por 2, 1. Deu 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, vai ficar raiz de 2 à quinta. Aqui a gente multiplica, né? 3 vezes x, 3x. E aqui escreve na forma de fração. Então, vai ficar 2 elevado a 5 meios. Já está na mesma base? Corta. 3x igual a 5 sobre 2. Multiplica cruzado. 6x igual a 5. X igual a 5 sextos. Então, tá aí algumas equações exponenciais resolvidas, né? Agora, vamos resolver esse problema? Os restaurantes costumam servir suas refeições às 11 horas e as encerram às 14 horas. Nesse período, devido à alta rotatividade de clientes, ocorrem nas colheres uma proliferação de bactérias que pode ser determinada pela expressão N de T igual a 1.200 vezes 4 elevado a 5T, onde T representa o tempo em horas e N a quantidade de bactérias. Tá? Então, de acordo com as informações, a quantidade de bactérias encontradas nesse período é... Aí temos as opções aqui, vamos ver qual que é. Então, eu tenho que N de T é igual a 1.200 vezes 4 elevado a 0,5 vezes T. O T é o tempo e N é a quantidade de bactérias. Então, de 11 às 14 horas dá um período de 3 horas. Então, é só se a gente substituir o tempo por 3. Então, N de 3 vai ser 1.200 vezes 4 elevado a 0,5 vezes 3. Então, N de 3 vai ser 1.200 vezes 4, 0,5 vezes 3 dá 1,5. 1,5 você pode escrever como 15 sobre 10, que dá para simplificar por 5, 15 por 5, 3, 10 dividido por 5, 2. Então, fica 3 elevado a 3 sobre 2, né? Fica 3 sobre 2. Então, vai ficar N3 igual a 1.200 vezes 4 elevado a 3 meios. Como eu tenho um expoente fracionário, eu posso transformar numa raiz, né? Então, N3 vai ser 1.200. Como que eu transformo? Vou pegar a base, que é 4, elevar o numerador, que é 3. Então, fica 4 a terceira. E vou extrair a raiz quadrada de 2. O expoente 2 não precisa escrever, tá? Então, vai ficar N3 igual a 1.200 vezes raiz de 4 ao cubo é 64. E raiz de 64 é 8. Então, vai ficar 1.200 vezes 8, que vai dar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 9.600 bactérias, né? Letra D. Então, nesse período, deu uma quantidade de 9.600 bactérias. Boa noite e resolva os exercícios de 1 a 5 da apostila, tá?